e suas emissoras afiliadas, conectados ao mundo todo por meio das principais plataformas digitais. Enquanto se discute na direita quem será o herdeiro dos votos de Jair Bolsonaro, nosso entrevistado de hoje preferiu não ficar parado à espera de uma unção do ex-presidente. Está inelegível e responde a um processo por tentativa de golpe de Estado. Ele saiu a campo para tentar construir uma candidatura que una as siglas do centro à direita. No caminho, tem feito acenos ao bolsonarismo, ao defender abertamente a anistia aos condenados do 8 de janeiro e aos demais pré-candidatos, ao propor um acordo que ponha fim à possibilidade de reeleição. Mas a sua pretensão esbarra não só nessa proposital interdição do debate por parte de Bolsonaro, mas também na indefinição de seu próprio partido, o União Progressista do Brasil, que ainda mantém espaços no governo Lula. No programa de hoje, nós vamos passar em revista a defesa de uma linha dura na segurança, uma das chaves do seu discurso, e os indicadores do Estado que governa nesta reta final do seu segundo mandato. No centro do Roda Viva hoje está o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ronaldo Ramos Caiado nasceu em 25 de setembro de 1949 em Anápolis, no interior de Goiás. É formado em medicina com especialização em cirurgia em coluna vertebral feita em Paris e mestrado em ortopedia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é produtor rural e membro de uma família de tradição na política, sendo que o avô, diversos tios e primos foram prefeitos, deputados, senadores e governadores. Ronaldo Caiado foi deputado federal por 5 mandatos, senador e está no segundo mandato como governador de Goiás. Para entrevistar o governador Ronaldo Caiado, a nossa bancada de hoje é composta por Eduardo Scolese, editor de política da Folha de São Paulo, Débora Freitas, apresentadora da rádio CBN, Thaís Bilenque, colunista do UOL, Bianca Gomes, repórter de política do Estadão, e Yuri Pita, âncora e editor de política da CNN Brasil. Contamos ainda com as charges em cima do laço do nosso Luciano Veronese. Boa noite, governador. Bem-vindo de volta ao Roda Viva. Boa noite, Vera. Boa noite a todos os telespectadores, os que nos acompanham aí pelas redes sociais. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui no Roda Viva, que é um programa que, sem dúvida alguma, dá um espaço enorme para a gente debater cada tema, esgotar o assunto e poder esclarecer as nossas posições diante das perguntas aí que serão formuladas pela Thaís, pelo Eduardo Scolese, então, como também pelo Yuri e também a Débora e a Bianca Gomes. Então, vamos nessa. Governador, eu estava em Nova York para a Semana do Brasil, o senhor também participou, e ao término de um dos painéis dos quais o senhor participou, o senhor deu uma entrevista defendendo abertamente a ideia de uma anistia para os condenados no 8 de janeiro, caso o senhor chegue à presidência. O senhor disse que concederia essa anistia. Queria entender, baseado em que o senhor faz essa proposta, como o senhor justifica essa ideia diante da maior tentativa de ruptura institucional que a gente teve desde a ditadura militar, e se isso não demonstra uma certa contradição, porque logo depois dos atos o senhor os condenou veementemente, foi a Brasília naquela convocação do presidente Lula, chegou até a oferecer os presídios de Goiás, caso fosse necessário abrigar alguns daqueles presos. Por isso aí, exatamente, pela ausência do presidente, pela incompetência da presidência. Se eu estivesse na presidência da República, você acha que baderneiro ia quebrar o Congresso Nacional? Não sei. É omissão da presidência. Você está no comando do país. Tá, naquele momento, tinha que ser tratado na forma da lei. Agora, não pode, de maneira alguma, Vera, nós ficarmos 2 anos e 6 meses sem discutir outro assunto no Brasil. A economia cada vez mais indo aí para um desequilíbrio completo do ponto de vista fiscal, tá certo? Você vê o país aí totalmente à deriva. Você vê um presidente que perdeu a paixão por governar. Então, quer dizer, tudo isso, tá certo? É em decorrência da omissão da presidência da República. Mas voltando... Uma pessoa no governo, só para terminar, uma pessoa no governo,
tá certo? Com o comando da presidência da República, como meu governador do Estado, eu sou o responsável. Não posso querer jogar a culpa em outro. Não, vamos só separar algumas coisas, né? A segurança do Distrito Federal era a responsabilidade do governo do DF. Sim. E a condenação dessas pessoas, que já houve, é uma decisão do Poder Judiciário. Sim. Não consigo entender nessa equação por que a omissão do presidente Lula justificaria uma anistia ampla, geral e restrita. Já tem 2 anos e 6 meses só se discute isso. Ninguém suporta mais. Eu relatei isso num programa de televisão e disse, gente, vamos buscar rapidamente a história. Juscelino Kubitschek, aí sim sofreu um atentado de golpe, sim, chamado Aragarças e Jacareacanga, onde aí a parte da aeronáutica brasileira se rebelou para derrubá-lo do poder. Tá certo? Aí ele disse, olha, deixa eu trabalhar, gente, deixa eu construir Brasília, desenvolver o Brasil, tá certo? E vamos trabalhar em paz. Ou seja, um fato concreto. Ou seja, este ponto aí deve ter a reprimenda, já estão lá com 2 anos e 6 meses. Estender mais a prisão de baderneiros. Eu vivi no Congresso Nacional, invadiram a Câmara, invadiram o Senado, destruíram o Ministério da Fazenda, o INCRA, o Itamaraty, os pontos de pedágio no Brasil. Você não viu ninguém ser preso. Então, as coisas precisam ser tomadas dentro da medida correta. Tá certo? Agora, cabe ao governante implantar a sua maneira de governar e, com isso, discutir o Brasil de outros assuntos que são relevantes e importantes para nós sairmos de uma crise que nós estamos vivendo. Então, eu disse e repito aqui, o primeiro ato, eu eleito presidente da República, vai ser exatamente assinar a anistia a todos. A partir de agora, vamos discutir um outro momento na vida política nacional. Chega desse assunto, e se o Supremo julgar que isso é inconstitucional, não estaria diante de um impasse institucional? Não, tem só a prerrogativa do presidente, tá certo? O que nós precisamos ter no Brasil é uma coisa só, saber qual regime é realmente o sistema político brasileiro. Qual é que é? É presidencialismo ou não é presidencialismo? Uhum. Então não dá para ser mais ou menos. Tá certo? Então, quando o presidente da República não é parlamentarismo, não é monarquia, não é semipresidencialismo, não é nada. É presidente da República. Quem é votado com o plano de governo é o presidente da República. Quem responde aos atos do governo é o presidente da República. Tá certo? Sim. Então, existe o respeito aos poderes, mas tem que ter harmonia daquilo que o povo elegeu. O povo elegeu o plano de governo do presidente. E o próprio presidente disse em campanha que, olha, vou fazer um governo de pacificação. Vou construir um governo de equilíbrio para que a gente possa trazer a paz e chegue de radicalismo. O que você viu até hoje? Só tem isso. Eu vou deixar a bancada rodar, mas acho que esse assunto ainda vai voltar. Thaís, por favor. Boa noite, governador. Boa noite, Thaís. Bom, o senhor sabe muito bem, melhor do que eu, que uma anistia é uma medida absolutamente excepcional e a lei de anistia de 1979 até hoje é debatida, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que o senhor faria ao conceder uma anistia no dia 1 de um eventual governo seu seria uma medida, em primeiro lugar, para anular uma decisão da Justiça, uma iniciativa política, sobretudo. A pretexto de pacificar o país, o senhor estaria tomando uma das medidas mais drásticas, que é justamente anular uma decisão judicial. Isso não é uma contradição, porque pacificar o país, em geral, tende a seguir as instituições e as decisões judiciais. Thaís, você acha que pacificar o Brasil é viver como está hoje? Bom, mas é uma questão política. Mas vem cá, mas a decisão política, o que a Constituição dá ao presidente? Eu não estou infringindo ninguém. Eu tenho a minha prerrogativa. A prerrogativa é de presidente da República. Eu exerço ela na inteireza dela. A prerrogativa minha, a decisão minha. Eu não estou escondendo isso para tomar a decisão dia 1º de janeiro de 2027. Tá certo? Eu estou dizendo que eu, presidente da República, com a prerrogativa que a Constituição me dá, eu assinarei o ato de anistia imediatamente. O primeiro ato meu
será exatamente isso. Quer dizer, a partir de agora, vamos cuidar da educação, da segurança, que o Brasil está tomado pelas facções, bandido hoje ocupando o país inteiro, vamos cuidar da saúde do nosso país, vamos cuidar das pessoas que estão na condição de pobreza, extrema pobreza, vamos cortar juros, vamos botar o pessoal para trabalhar. Então, quer dizer, essa tese não dá mais, ninguém suporta mais isso. As pessoas estão lá 2 anos e 6 meses, tá certo? E até hoje, o que está sendo resolvido? Nada. O que é que se discute no Brasil? Nada. Você não discute mais nada. Você não vê o parlamento reunir mais. Quais são as matérias relevantes votadas? Eu estava vendo aqui agora no noticiário da TV Cultura. Inteligência artificial. O governo federal, até hoje, não tem uma proposta de discussão de inteligência artificial, que é a coisa mais moderna no mundo. Goiás já tem uma lei que regulamenta a inteligência artificial. Graças a isso, já fui procurado pela Amazon para se instalar em Goiás. Então, quer dizer, é uma coisa que você desvia o foco do principal para o acessório. Ou seja, eu estou preocupado com um cortezinho na testa que a pessoa bateu a cabeça. E, no entanto, o outro tem uma fratura exposta. Não, fratura exposta, a gente bota um band-aid lá, resolve o problema. Não é assim, não se governa dessa maneira. Se governa pacificando com todos os poderes. Eu governo o Estado de Goiás com o presidente da Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. Todos eles sentam comigo e eu decido. Com todos eles, não tem exceção. Todos eles estão comigo nas decisões mais importantes do governo. Sim, mas, governador, nem o Congresso conseguiu avançar com um projeto de anistia justamente porque não tem pacificação em relação a esse assunto. Esse assunto é bastante polêmico. Mas, veja bem, mas isso é uma decisão do presidente, entende? Então, quer dizer, se eu for eleito, a pessoa está sabendo exatamente que o Caiado é eleito presidente da República, o meu primeiro ato vai ser exatamente anistiá-lo. Então não tem surpresa. Eu estou me colocando aqui com clareza como eu vou fazer. Eu não vou admitir mais aquilo, chega. Isso já cansou, já estafou. Isso não tem mais condições de continuar sendo mais outro mandato no Brasil. Olha, presta atenção, gente, vamos ser realistas em relação a isso. Certo? O Brasil, quando fez a composição do BRICS, o Brasil estava ali, tá certo? Depois da China. O Brasil hoje só falta perder para a África do Sul. Só isso. No G20, ele não existe. Ele é acordatar de tudo. Então, será possível que nós, brasileiros, não estamos entendendo que a ausência de um líder, tá certo, no comando de um país, tirar o Brasil dessa situação ridícula que ele vive? Os alunos são os mais mal avaliados no PISA, as piores notas de matemática, de português, formandos aí sem a menor qualificação, sem prova de proficiência, não tem apoio nenhum à tecnologia, à inovação no país, não tem nada no país. E de repente, o Brasil todo nessa desordem, quem é que está mandando no Brasil hoje? São as facções criminosas. Deixa eu pegar a sequência aqui da Thaís. Boa noite, primeiramente. Boa noite, mas eu vou seguir no mesmo assunto, porque o senhor é pré-candidato à presidência e é importante que quem nos acompanhe saiba a opinião do senhor. O que eu vou falar aqui são fatos, não é uma questão de opinião. O presidente Jair Bolsonaro não admitiu o resultado da eleição, convocou acampamentos que deram no 8 de janeiro, chamou os comandantes das forças para intervir no TSE e anular a eleição. O senhor se sente confortável em apoiar o presidente? Qual a opinião do senhor sobre esses fatos? Sobre esses fatos, em primeiro lugar, você tem que saber que o Ronaldo Caiado não aceita nada disso. Tá certo? Agora, diante desses fatos que ocorreram, você vai ficar repetindo isso 2 anos e 6 meses e parando o Brasil? É isso? Porque o principal tema de campanha do senhor, pelo jeito, é a anistia. Mas, lógico. E no final, eu não vai incentivar a mesma coisa? No final, eu concederei a anistia e isso no meu governo não acontecerá. Para esses eventualmente condenados agora, nesse novo processo, também se estende ou só é do 8 de janeiro? Para os que venham a ser condenados nessa ação que está correndo agora, da trama golpista que ocorreu no governo Jair Bolsonaro, o senhor também concederia? Tudo. A anistia ampla, geral e restrita, como nós concedemos, tá certo? Já. Isso não é nenhuma inovação. Tá certo? Já existiu e já foi implantado no Brasil. E assim será meu governo. Anistia ampla, geral e restrita, concederei a todos. Ponto final. Isso é proposta
de candidato a presidente da República. O cidadão que votar em mim não vai ter surpresa alguma. Ele sabe exatamente que chegando dia 1º eu vou fazer isso. É o primeiro ato que eu vou fazer. Lógico, depois da assinatura do diploma. Bianca. Governador, boa noite. Eu vou insistir mais um pouquinho para arrancar uma resposta do senhor. O ex-presidente Bolsonaro tem cobrado declarações públicas de apoio, inclusive dos governadores de direita, né? Para o senhor, houve ou não tentativa de golpe, governador? O senhor acha Se houve ou não? Sim. Olha, o ex-presidente Bolsonaro tentou ou não dar um golpe? Não se governa, jovem, na subjetividade. Governa-se em fatos concretos. Subjetivo é muita coisa, certo? Agora, qual é o fato concreto? Então, este fato já tem 2 anos e 6 meses. Não dá mais para você ficar esperando isso aí. E o Brasil parado discutindo anistia, discutindo penalizar essas pessoas que foram presas lá no 8 de janeiro e desenhar uma situação que não tem outra pauta para o Brasil que não seja essa. Então, subjetividade pode dar a mim todo tipo de interpretação. Agora, não, mas o senhor disse que contra o Juscelino houve uma tentativa de golpe efetiva, mas essa foi ou não? A pergunta dela é essa. Desculpa. Mas eu, como presidente, como candidato a presidente, eu tenho que ter posições claras. O que mata a classe política brasileira é essa tese, essa conversa melíflua. Eu não sei, quem sabe, talvez, vou ver, eu não sei o quê. Não. Para governar o país, se é presidencialismo, você tem que assumir a posição. Então, qual é a posição do senhor? A posição minha será exatamente anistiar todos no dia 1º de janeiro. Mas o Bolsonaro tem cobrado declarações públicas. O senhor acha que ele é inocente? Ele tem cobrado isso do senhor, dos outros governadores? Anistia concede isso, a condição. Essa é a condição de se anistiar. Tá certo? As suas convicções, que é a minha, tá certo? É de dizer, olha, o momento do Brasil não é mais para ser dividido. Chega, tá certo? Eu governo com a totalidade dos goianos. Tanto é que eu cheguei a atingir 86% de avaliação positiva no meu governo. Sabe por quê? Porque eu sempre tive posições claras, definidas. As pessoas não têm surpresa com o Ronaldo Caiado. Sabem o que eu penso, o que eu faço, tá certo? Com total transparência, mas com coragem de assumir governo. E esta pergunta sua é muito boa, porque esta eleição de 2026, ela, Bianca, não será apenas uma eleição para eleger o presidente da República, mas para saber se quem vai assumir aquela cadeira, ele tem independência moral, tá certo? E, ao mesmo tempo, coragem para poder implantar as reformas e fazer valer as regras e as leis de uma democracia plena. Não dá mais para quem sentar naquela cadeira, como colocou muito bem a Vera, ficar pensando em reeleição. Não tem. Aí você entra para governar uma situação de crise. É como eu entro para resolver um problema de um politraumatizado, de um atropelado grave, que eu preciso tomar as decisões ali imediatas. Certo? Então, este é o país hoje que nós estamos vendo a deriva. O presidente perdeu a vontade de governar, perdeu a paixão de governar, perdeu o interesse de governar. As crises maiores ele vai para o exterior. Eu governei 4 anos no meu governo sem nunca ter saído do estado de Goiás. O máximo que eu ia era Brasília. Deixa eu só retirar aqui, Bianca, porque senão a gente não fecha. Débora. Boa noite, governador. Com, enfim, as suas posições claras, o senhor está falando de anistia ampla e restrita. Num caso específico, o MC Pose do Rodo, o senhor fez um vídeo dizendo que se fosse em Goiás, ele não teria sido solto, o senhor não teria respeitado a decisão da Justiça. O senhor não acha que esse discurso extremado pode alimentar ainda mais a polarização, que é justamente o que as pesquisas mostram, que o brasileiro está cansado? Não. O extremado foi a ação do juiz. O extremado foi a ação do juiz, Débora. O senhor disse que não cumpriria uma decisão Como é que uma pessoa que se intitula... Presta atenção. Mas a questão é que é a decisão da Justiça, que o senhor disse que não cumpriria. Gosta ou não? Não é porque ele seja um juiz que ele é Deus. Que ele é dono da verdade. Agora, presta atenção. Uma pessoa que se intitula como membro ativo de um
facção criminosa Comando Vermelho. Presta atenção. Que é visto nos shows portando pistola e dando tiro de fuzil. Ora, então quer dizer que o juiz diz, olha, mas as condições da prisão, isso ou aquilo, ele deve ser solto. O que é que você transmite para seu filho? Mas a questão não é o que se o senhor concorda ou não. O senhor disse que não teria cumprido uma decisão da Justiça. Cumprir ou não uma decisão da Justiça. O senhor pode não ter gostado, mas o juiz mandou soltá-lo. Eu teria pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que prendesse esse juiz. Certo? Eu pediria a ele. Igual o caso aqui de São Paulo. Não teve um juiz aqui que teve um avião preso aí, e que, porque os policiais entraram no avião, aí ele mandou soltar o bandido com 400 quilos de cocaína. Será possível que nós vamos, tá certo, achar isso normal? Nós vamos simplesmente aceitar isso que está acontecendo? Ah, porque o juiz falou, mas tudo que o juiz fala está certo? Você não tem recurso? Você não tem o presidente do Tribunal de Justiça? Você não tem a corregedoria? Você assim, mas não foi uma decisão da Justiça. Isso é maneira de acomodar aqueles que estão envolvidos com o crime. O crime não está restrito apenas aos faccionados. O crime está invadindo os poderes da República. Governador. Tá certo? Bom, essa é a grande verdade. O crime hoje está invadindo as autoridades. A pessoa não tem duas coisas: coragem de enfrentar o crime e conivência com o crime. Certo? Diga, Yuri. E depois vem dar uma de defensor de direitos humanos. Não tem defensor de direito humano algum. Aquele ali está defendendo a propina que está lastrando cada vez mais para calar essas pessoas. Governador, essa é a verdade. Diga, Yuri. Boa noite. O senhor, bom, pela essa primeira rodada aqui de respostas do senhor, o senhor tem exposto ou explicitado ainda mais uma característica que é a sua da mão firme, de como o senhor governa, isso está claro. Um mês atrás, dia 5 de maio, o senhor participou de um evento na Fundação Fernando Henrique Cardoso, aqui em São Paulo, que o senhor falou que o presidencialismo está destruído no Brasil. Sim. Como é que o senhor vai ser esse presidente que o senhor fala que vai ser mão firme contra o crime, colocando agenda, permitindo anistia e não ter nenhum problema com o Supremo, se o presidencialismo está destruído? Lógico. Se não tem presidente... Mas é só por isso que o presidencialismo está destruído? Porque quando o senhor falou que o presidencialismo estava destruído, era porque o Congresso tinha tomado muito poder com as emendas parlamentares. Presta atenção. Quem faz o cargo, tá certo? É o homem que está, ou a mulher, seja lá quem for, é que faz o cargo. Não, são as leis e a Constituição, né? Você vai ser assim? Você vai ser um presidente banana, Yuri? Não, um presidente acho banana? Que eu não vou ser presidente. Mas... Um presidente amorfo, que não tem nem sal, nem doce, nem nada. Presidente dieta de cardíaco, é isso, Yuri? Você não sabe o que é? O que é que você está? O que você está sentado nessa cadeira para quê? Mas você não é presidente da República? Você tem que chamar o presidente do Supremo, o presidente do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, e ter a maturidade de sentar com eles e discutir os problemas nacionais. Não é mandar recadinho para um, recadinho para outro, não. É frente a frente, tá certo? Nas horas mais difíceis, tá certo? Eu tive a coragem, tá certo, de ter sido o primeiro governador do país a baixar o decreto de isolamento social no Covid. Primeiro teve coragem de lançar isso. Foi o Ronaldo Caiado. Então, as posições são claras, tá certo? Eu sou médico, sou cirurgião, eu tenho que cuidar de vidas, salvar vidas. Agora, o presidencialismo não admite a pessoa amorfa, aquele cidadão que você não sabe o que ele é, tá certo? É uma viúva porcina sem tecido. Então não dá para você governar com esse tipo de comando de governo. Aí sim, quem quer que destrói o presidencialismo? A ausência do presidente. Na ausência do presidente, os outros poderes tomam conta do governo. E anula-se o presidente da República. Desde quando isso está acontecendo aqui no Brasil? Só rapidamente, desde quando que a cadeira presidencial, então, está nessas condições? Você está assistindo agora um colapso completo. Não tem mais nada, você não vê mais nada. Governos anteriores também. Bom, mas você tem discussões... Não, se nós formos resgatar... Qual foi o último presidente? Um grande estadista... Vamos voltar na história. Se nós formos resgatar um grande estadista
depois de Juscelino Kubitschek, realmente deixa a desejar muito. Então faz tempo. A gente vai para o intervalo agora. Vocês viram que o programa está quentíssimo, então é tempo para todo mundo beber uma água e continuar aqui no Roda Viva com o Ronaldo Caiado. Brasil Central, um golaço para todos os goianos. Chegamos até aqui porque nosso time é campeão. No passado, um único estúdio funcionando. Hoje, são 10 novos estúdios. Multimídia, rádio e TV. No passado, apenas 45 minutos de programação local. Hoje, são mais de 12 horas diárias de programação produzidas em Goiás. No passado, perda de outorgas de estações repetidoras da TV Brasil Central. Hoje, aumentamos a área de cobertura e em breve estará no ar o sinal na parabólica digital, disponível em todo o Brasil. No passado, YouTube tinha apenas 19 mil inscritos e pouca repercussão. Hoje, o jornalismo de credibilidade da Brasil Central foi reconhecido pelo público e contamos com 470 mil inscritos, além de termos alcançado a histórica marca de 60 milhões de visualizações. No passado, escândalos, investigações, calotes e problemas agravados por gestões desastrosas. Hoje, a Brasil Central saiu da UTI para ser titular de um time campeão. Goiás agora é o melhor estado do Brasil. Jornalismo com credibilidade. Maior espaço para a cultura goiana. Jornalismo esportivo forte. Governo de Goiás. TV Brasil Central. Somos os maiores parceiros dos times goianos. 2023, o ano da virada. 2024, o ano do crescimento. E 2025, o melhor campeonato goiano da história na TV Brasil Central. A emissora que mais cresce, porque tem audiência e tem credibilidade. Gestão, honestidade e trabalho. Aqui é Goiás, o melhor estado do Brasil. Você sabia? A Brasil Central é a emissora oficial do Goianão. Antes não tinha, agora tem. A maior emissora do Centro-Oeste quando o assunto é futebol. Tá feito! Nós estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, queria entender essa sua ideia pelo fim da reeleição, porque parece um aceno aos demais pré-candidatos da direita. O senhor tem falado isso abertamente, né, que seria um governo, o senhor diz, de transição, de emergência, e não se candidataria a um novo mandato. A gente sabe que tem uma PEC nesse sentido no Congresso, mas que ela vale só para 2030. Então, como acreditar que o senhor cumpriria esse acordo caso, digamos, os demais pré-candidatos acabem aceitando essa ideia de apoiá-lo em nome de um só mandato? Você tem toda a razão em formular essa pergunta, até porque muitos já sinalizaram, depois que assumem o poder, realmente ficam ali anestesiados ali pela entourage toda que o acompanha no dia a dia e fica imantado pelo poder e às vezes não tem noção daquilo que o Brasil está vivendo. Um presidente da República, neste momento, vai ter que fazer uma análise profunda de como ele vai governar. Se a centro-direita perder, tá certo, o governo em 2026,
Nós estamos em marcha batida para uma venezuelização em todas as ações do governo federal. Todas. Podemos discutir isso depois. Se um candidato da centro-direita ganhar as eleições, ele precisa mostrar para que veio. E para isso, ele não pode, hora alguma, minuto algum, dia algum, pensar na possibilidade dele ser candidato à reeleição. As medidas dele têm que ser medidas para poder resgatar um país, tá certo, que vem sendo duramente punido por corrupção, pela violência, por incompetência, por conivência, tá certo? Isso tudo tem que ser medidas duras por quem tem a autoridade moral. Porque se quem chega lá for preposto de alguém ou porta-voz, tá certo, daqueles que o elegeram não à vontade popular, ele não vai governar. Então, esta eleição, para mim, ela é um divisor de águas. Esse é que eu entendo essa eleição. Essa eleição não é mais uma, ela é a eleição. É a eleição que nós vamos saber o que o Brasil vai para a modernidade, para avanço em tecnologia, inovação, inteligência artificial, pesquisa, educação de qualidade, ou se nós vamos exatamente nessa situação de querer cada vez mais sequestrar a pobreza, cada vez mais deixar a educação mais fragilizada, cada vez mais ter um país caudatário de outros, simplesmente importador de tecnologia, não desenvolve nada aqui no país. Diga, governador. Ele tinha pedido, depois podem vocês. O senhor, no bloco passado, disse que a primeira ação vai ser a anistia. Isso pode derrubar decisões do Supremo. O senhor acha que o Senado... Pode ser o quê? Isso, com a anistia do senhor, vai desafiar decisões do Supremo. Eventuais condenações que vão acontecer agora. Decisão do Supremo. A decisão do Supremo não é soberana. Não, deixa eu completar. A Constituição brasileira dá ao presidente essa prerrogativa. Deixa eu completar a questão. Então, tudo bem. Então eu estaria exercendo... Eu não estou usurpando de uma prerrogativa do Supremo. Sim. Eu estou O presidente tem essa prerrogativa. Perfeito. É só por uma questão política de relação entre os poderes. O senhor acha que o Senado tem que atuar mais na limitação dos poderes do Supremo? Qual que é a opinião do senhor hoje sobre a atuação do Supremo? Sobre a atuação do Supremo, eu defendo, atenção, é uma posição minha, pessoal, eu já tive a oportunidade de expor isso quando senador da República, mandato. Tá? Isso eu acho que dá um perfil para o Supremo capaz de poder saber que a pessoa tem início e fim do mandato. A condição de que a interinidade até 75 anos de idade, isso faz com que haja uma situação de não só de acomodação, mas ao mesmo tempo de ampliação de poderes e de prerrogativas. Eu vejo que o mandato ele é muito mais, vamos dizer, adequado para o momento que nós estamos vivendo no Brasil. O mandato, a pessoa cumpriu o seu mandato, ali tem a vaga do outro, que será sabatinado, que irá para ocupar o cargo do Supremo Tribunal Federal. Esse é meu pensamento específico sobre esse assunto. Débora e depois Bianca. Governador, trazendo para os tempos atuais, ainda falando sobre a disputa do eleitorado de Jair Bolsonaro, né? O senhor acredita que deva haver uma pressão para que o ex-presidente não leve a ideia de se candidatar até a reta final, como fez, né, o presidente Lula em 2018, sob o risco de prejudicar a direita? O senhor encamparia essa pressão? Olha, Débora, eu desde 1986, eu sou o mais longevo opositor ao PT no Brasil, que nunca claudiquei, tá certo? Eu sempre tive uma posição muito clara na minha vida, de princípios. Eu, quando defendia livre iniciativa, economia de mercado, direito de propriedade, ninguém teve coragem de defender. Eu vim defender aqui, ó. Roda Viva deu a mim, em 1986, a oportunidade de debater esse assunto. 1986, eu tinha 36 anos de idade. Eu vim aqui debater esse assunto. E olha, isso que é a beleza da democracia, tá certo? É você expor as suas ideias. Ora, ao ex-presidente Bolsonaro, cabe a ele as decisões dele.
tem que respeitar a decisão de foro pessoal dele. Se ele vai levar a eleição dele até como o Lula levou, tá certo? É uma decisão de ordem pessoal dele. A mim, como pretenso candidato, como pré-candidato a presidente da República, o que eu fiz? Dia 4 de abril, fui em Salvador, lancei minha pré-campanha e estou andando pelo Brasil, levando o que eu fiz, levando o meu pensamento, tendo a oportunidade hoje de estar aqui no Roda Viva, podendo falar para o Brasil todo hoje aqui, em quase 2 horas de programa, em cada uma das ideias. Então, veja, essa tese de o que vai acontecer, certo? Isso aí para mim é algo que não me preocupa. Por quê? Porque eu tenho que fazer a tarefa de casa minha, certo? Eu tenho todo o direito de ser o candidato, de indicar o candidato dele. Isso é prerrogativa dele. Não cabe a mim intervir nisso. Eu nem tenho prerrogativa para isso. A minha prerrogativa é andar. Olha, vocês podem acreditar em mim em 2026? Podemos. Então vamos andar. Eu sou uma pessoa que eu nunca ocupei um cargo por nomeação. Sempre por concurso público. Em toda a minha vida não tem nenhum cargo por nomeação. Só concurso público na minha vida. Então eu nunca fui candidato apadrinhado, nem nunca fui candidato de barra de saia de ninguém. Tá certo? Eu sou uma pessoa que eu a vida toda enfrentei a política, tenho humildade, tá certo? Perdi uma eleição em 89 para presidente, perdi uma eleição em 94 para governador e, no entanto, acumulei 6 vitórias no Congresso, 2 vitórias no primeiro turno para governador do Estado. Então, eu sou uma pessoa que eu respeito as regras democráticas, respeito a legislação eleitoral e entendo que no primeiro turno poderão surgir vários candidatos, tá certo? Provavelmente, com o Lula desintegrando como está desintegrando, tá certo? Mas muitos candidatos também não mostram uma direita dividida? Sim, mas é por isso que tem primeiro turno, Débora. Certo? Senão você encerraria o primeiro turno. Você tem primeiro turno exatamente para isso. Ou você vai ter um candidato só no primeiro turno? Olha, Diga, não tem uma Bia. lógica política para isso. Você tem uma lógica quando você tem, tá certo? O segundo turno, aonde cada um tem, por exemplo, eu tenho em várias regiões do país, tá certo? Talvez um apoio mais do que o outro tem. Ou talvez o outro tenha mais na região sul ou sudeste, mais do que eu tenho. Tá certo? Mas não tem este candidato que tem essa densidade eleitoral num todo. Então, vários partidos poderão lançar seus candidatos. Quem tiver mais competência de chegar ao povo, quem tiver mais capacidade de argumentação, de mostrar o que fez e o que pode fazer, esse candidato pode chegar no segundo turno. É lógico que eu quero que seja eu. Agora, chegando lá, os outros vão votar em quem? Existe uma convergência de princípios. Governador, o senhor fez várias críticas já aqui ao presidente Lula, mas eu queria saber como é que o senhor explica para o seu eleitor como que o senhor critica um governo do qual o seu partido faz parte. Exatamente. Isso aí não é uma exceção ao democrata, à União Progressista. Se você for buscar aí, tá certo? Eles já participaram de muitas coisas, tá vendo? Muitos partidos já tiveram aí presença em governos que nem isso se consolidou no final. Eu convivi durante muitos anos no Congresso Nacional. Quando você convive no Congresso, você tem que entender que você está ali com uma casa a qual ela representa o povo brasileiro. Nós, governantes, temos ali metade mais um dos votos para sermos eleitos. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, representa a totalidade dos votos. Então, ali é constituída a Câmara. Cada estado tem uma tendência. Então, alguns estados, você tem deputados e senadores que foram eleitos sob a influência do PT. Entende? Então, se você pegar no Pará, se você pegar no Maranhão, se você pegar no Rio Grande do Norte, se você pegar na Bahia. Então, você tem dentro do partido deputados que vieram de uma região onde o PT ali tem influência de votos. Se o partido tem um projeto próprio, não é o caso de entregar esses cargos? Mas essa decisão é importante, que ela só vai ser decidida entre os dias 16 de julho de 2026 até o dia 5 de agosto de 2026. Então, chama-se convenção partidária. Então, neste momento da convenção partidária, vai ter
aí acredito que nem terá um grande debate, porque quem é que vai querer, tá certo, defender uma situação hoje que está, como eu já disse, está dissolvendo, tá certo? Então está com 57% de rejeição. O que é isso? O que está por trás de tudo isso? É um governo que deixou de fazer e negou todas as suas bandeiras. Como é que alguém vai chegar hoje? Não, mas eu sou o defensor da reforma agrária. Não fez nada, você só fez construir favelas rurais. Governador... Quer fazer reforma agrária? Vai lá em Goiás, vou mostrar como é que tem feito. Os que eles deixaram lá favelado, que eu estou construindo irrigação, pontes, rodovias, qualidade de renda e tudo mais. Agora, de repente, não, eu sou defensor dos mais pobres e humildes. Viraram assaltantes de aposentados. Como é que um governo desse vai dizer, não, eu sou defensor dos mais pobres, assaltante de aposentados? Os que mais foram roubados foram exatamente os aposentados rurais, com a CONTAG, representante dos trabalhadores, assaltando o bolso do pobre coitado que recebe ali uma mínima aposentadoria. Governador, deixa eu pegar um ponto que o Scolari colocou. O senhor falou da sua trajetória, foi deputado muito tempo na Câmara e também senador. Tanto Lula quanto Bolsonaro têm colocado que a eleição para o Senado do ano que vem, 2 vagas em disputa por Estado, ou seja, a gente está falando de 2/3 do Senado, podem ser renovados, vão estar em disputa. O que o senhor pensa dessa disputa? O senhor também vai querer, caso consiga ter a sua candidatura a presidente da República, ter uma chapa forte de senadores? E qual o discurso? E eu sei que o senhor tem, inclusive, em casa, uma pré-candidata ao Senado por Goiás, que é a primeira-dama. Que discurso que o senhor acha que os candidatos ao Senado têm que ter na eleição do ano que vem? É esse enfrentamento ao Supremo? É pensar em um outro arranjo institucional para o país? Eu nunca governei com enfrentamento entre poderes. Nunca, Yuri. Tá certo? Eu governo com a autoridade de governador do Estado e com a responsabilidade de governador. Fui eleito no meu primeiro mandato com apoio de 14 prefeitos. Nunca retalhei um prefeito na minha vida. Isso mostra a maneira que eu sou duro numa campanha eleitoral. Duro. Mas abriu a urna, quem ganhou a eleição. Se eu não ganhei, eu sinto muito, prefeito, mas o que ganhou foi o outro. Vou governar com ele, porque eu não vou contestar a vontade da população daquele município. Então eu não vejo essa tese, tá certo? O que eu pretendo, se eu pudesse interferir, tá certo? Seria num Senado Federal de competentes, de bons debatedores, de que o Congresso Nacional acabasse com tal de votação virtual, que votassem as belezas das comissões, debates até amanhecer o dia, profundo conhecedor de regimento interno, debatedores estudiosos de cada matéria que entrava na pauta. Aquilo é que é a beleza do parlamento. O parlamento foi feito para isso, Yuri. Não se pode deformar o parlamento. Hoje você não tem um parlamento movido a PIX. Isso não existe. Isso não é parlamento. Você não pode abrir mão daquilo que é a sua função parlamentar, de legislar, de aprovar orçamento, de fiscalizar governo. O atual Congresso abriu mão disso, dessa função? Essa é a função do parlamento. Tá certo? Olha, eu chegando na presidência da República, eu saberei, sem dúvida nenhuma, sentar com todos os meus presidentes de poderes e dizer, vamos agora voltar ao presidencialismo? Bom, governador, o presidente Lula, na campanha de 2022, disse algo nessa linha. Ele dizia que o presidente da Câmara parecia o imperador do Japão, que as emendas eram uma distorção no sistema político nacional. Mas, uma vez sentado na cadeira de presidente da República, ele se deparou com o fato de que o orçamento das emendas parlamentares aumenta a cada ano. Chegamos a 50 bilhões de reais neste ano, mais, inclusive. E a realidade é que ou você distribui essas verbas ou o senhor não consegue aprovar nenhuma matéria de nenhuma natureza no Congresso Nacional. O senhor vai falar, inclusive, eleito para o presidente do Congresso Nacional, para o presidente da Câmara dos Deputados, que o senhor é favorável a diminuir esse orçamento para remodelar, para recomeçar uma relação entre executivo e legislativo? Thaís, quando existia presidencialismo no Brasil, eu me lembro bem, eu tinha 1,5 milhão de emendas não impositivas. Nós, no parlamento, naquela época,
nós não éramos gestores, nós não somos gestores, nós somos parlamentares. O senhor vai pedir para voltar assim? Vai ser assim? Olha, eu vou pedir a todos que entendam que um presidente da República elegeu baseado num plano de governo. Tá certo? Ora, eu não vou tirar o apoio dos meus parlamentares. As obras nos estados dele serão priorizadas por eles, dentro de um programa do presidente da República. Mas como voltar esse gênio para a garrafa, governador? Até porque todos que me apoiaram e viveram assim comigo em Goiás foram reeleitos, deputados estaduais. Então, é simplesmente você saber como governar. Mas o senhor é muito pragmático e conhecedor. Você não pode perder a autonomia da sua função de governador e nem de presidente da República. É isso aí. Porque eu fui 5 vezes deputado federal e 1 vez senador da República. Eu nunca registrei plano de governo. Eu só registrei quando fui candidato a governador de Goiás. O senhor acha que com a autoridade do presidente da República o senhor vai conseguir diminuir o orçamento das emendas parlamentares? É o presidencialismo. O presidencialismo impõe a você que preste conta daquilo que você prometeu e que você apresentou como plano de governo. Não, mas se você não tem a verba discricionária do orçamento, você vai governar como? Hein? Mas deixa eu entender como o senhor vai fazer isso, porque o senhor mesmo disse, e é verdade, que o senhor é um profundo conhecedor do parlamento. Não, deixa eu perguntar. O senhor é profundo conhecedor. O senhor conhece também o Davi Alcolumbre, o senhor conhece o Hugo Mota e as outras pessoas como eles que governam. Como o senhor vai chegar para eles e falar, abra mão do seu PIX, que está chegando direto para o seu prefeito, que está irrigando a sua reeleição, e vamos voltar ao que era antes? Ô Vera, é muito fácil você. Não é fácil. Olha, ô Vera, ou você... Espera, Vera, você tem que saber o seguinte, o que a Constituição determina? Que nós estamos num sistema presidencialista. Mas isso também está na Constituição, porque foram PECs que instituíram essa questão das emendas impositivas. Alterar o sistema para parlamentarismo? Tudo bem, faça a consulta. Pronto, acabou. Não existe a figura do presidente. O primeiro-ministro vai tocar, vai fazer vai fazer todo esse processo no parlamento. 1000. Não tem problema. Agora, no presidencialismo, não. Não tem discricionário que o presidente da República não possa usá-lo. Então, quer dizer o quê? Então, para que tem ministro? Para quê? Não precisa de ministro. Ele não tem verba nenhuma. Verdade, não tem quase nada. Então, para que ministro? Para quê? Figura decorativa? Hein? Então, você vai acabar com tudo. Governador, o atual presidente do Congresso é do seu partido, Davi Alcolumbre, senador pela União do Amapá. A nova configuração partidária União Progressistas tem mais de 100 deputados e um número bem razoável de senadores. Sim, 14. Quanto tempo vai dar para falar isso tudo para todos eles antes dessa pré-candidatura ou só quando o senhor for eleito presidente? Como é que faz para convencer o atual presidente do Congresso Nacional de que o modelo das emendas tem que voltar para trás? Olha, o problema de emenda voltar para trás, meu amigo, é simplesmente ela ficar onde ela deve ficar. Ela não tem que voltar para lugar algum. Ela tem que ter a origem correta aonde ela deve estar. Ela deve estar para cumprir um plano de governo de um presidente ou não? Então, mas a visão que a gente tem no Congresso é que o Congresso fala, bom, as emendas estão ali ao serviço do reduto. Essas coisas elas não podem ser negociadas a ponto de causar constrangimento a um presidente da República. Você não pode ser figurativo. Então, nesse caso, o senhor está do lado do Lula. Você não pode ser igual está lá. Então, tudo bem. A crise está aqui, está um problema tributário grave. O governo está metendo os pés pela mão, deve mais do que... Cada dia só aumenta a carga tributária, só quer arrecadar mais, só quer gastar mais. E o presidente está passeando na França. Pronto. É isso que quer o Brasil? Então, você acha que esse modelo deu certo? Não, isso não está dando certo, tanto que a aprovação... Destruiu o sistema político brasileiro. Cabe mais uma. Como é que você vai conviver nesse sistema político atual? Como? E você vai poder implantar amanhã uma política de segurança, tá certo? Uma política... Você tem uma ideia, em segurança pública, gastei 17 bilhões, investi 17 bilhões em 6 anos e meio.
O governo federal me repassou 980 milhões. Governador. Então, acabou. Então você hoje chega no ministro, olha, tem uma obra aqui, assim, não sei o que, não sei, liga para o relator. Acho que o Scolese tem a última do bloco ali. Deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Daqui a pouco o senhor vai dizer que vai ao Supremo contra as emendas parlamentares. Mas eu não vou perguntar isso. Não, mas veja bem, eu resolvi tudo isso em Goiás no diálogo. Tá certo? Eu nunca aumentei esse valor. Em Goiás, quando eu recebi, era 1,2%. Tá certo? Eu chamei todos eles e disse o seguinte, olha, 50% de todas as emendas de 1,2% serão 100% dentro dos programas de saúde do governo. Deixa eu fazer minha pergunta, que era outro Última tema, governador. O senhor deve ter visto na semana passada o governador Zema disse para a Folha de São Paulo, quer dizer, ele colocou em dúvida a ditadura militar. Foi uma questão de estudiosos, de interpretação, não soube dizer se teve ou não ditadura militar no Brasil. Qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, se você quer saber, eu não sei se você naquela época, não sei a sua idade naquela época. Mas eu vivi 10 anos da ditadura, mas conheço a história. Exatamente. Você conhece a história. E você sabe de uma coisa só. Ficar reesquentando esse mesmo processo, tá certo? De um movimento que existiu, onde teve uma circunstância ali, especificamente com uma irresponsabilidade de Jânio Quadros, tá certo? De achar que seria conclamado para votar pelos braços do povo, tá certo? Que deixa na mão de um Jean Goulart, que era um homem fraco, tá certo? Comandado por um Brizola, que era um homem que tinha uma capacidade de discursar, tinha um carisma especial com aquele tipo gaúcho de falar as coisas, tá certo? Que a partir daí resolveu quebrar toda a ordem nacional. Quem resolveu quebrar? Isso. Ou seja, agora todas as terras vão ser do governo, nós vamos estatizar tudo e tal. Mas realmente, se você é daqui de São Paulo, justificando a implementação de uma ditadura. As pessoas todas na rua aqui dentro, pedindo que realmente salvasse aquele momento que nós estávamos vivendo. Agora, o grande problema que nós temos no Brasil é exatamente esse. O Pedro Malan disse com muita propriedade, né? Até o passado no Brasil é imprevisível. Até o passado no Brasil. Então, para o senhor não teve ditadura? Como? Para o senhor teve ditadura no Brasil? Ditadura militar? Se teve ditadura? Militar no Brasil. Teve restrições por atos constitucionais, o AI-5, o AI-6, o AI-7, o AI-8, tiveram atos institucionais de um período, tá certo? Em que aconteceram barbaridades. Mas agora, foi uma ditadura militar? Não, mas tudo bem. Eu estou dizendo aqui com toda clareza a vocês uma coisa só. Você tem que analisar o fato de 1964 com os olhos de 1964. Porque é muito bonito você reproduzir depois, tá certo? Em 2025. Não, mas 64 tá que foi até 85, né? Tudo bem. Mas tudo isso foram situações criadas em que provocou todo esse processo de reação e que nós viemos para anistia plena, geral e restrita. Não é verdade? Aonde ali você tinha as pessoas do lado militar, tá certo? Que praticavam ali as arbitrariedades, e você tinha também os comandos, tá certo? Também que praticavam outros crimes também de terrorismo. Então, era um processo conflagrado que tinha o Brasil, tá certo? Um processo conflagrado que teve o Brasil. É isso que é. Agora, o que nós precisamos de entender é uma coisa só. Mas agora como é que vai ficar a situação? Gente, certa vez um cidadão atropelado, tá certo? Chegou no pronto-socorro e o médico perguntou para ele, com muita preguiça de operar, disse: "Mas o senhor não viu que o sinal estava fechado? Por favor, doutor, me opera, que eu estou com dor demais da conta. Depois vamos discutir o problema do sinaleiro, tá bem?" Então, o que nós precisamos no Brasil é de uma coisa só. Isso jamais será reproduzido no país. Jamais. Não tem espaço mais. As atitudes de uma pessoa se medem no decorrer da sua vida, sua trajetória de vida. Eu nunca na minha vida, tá certo, admiti que não fosse o resultado do plenário, o resultado da urna, aquilo ali como sendo o principal. Mas eu vi, por exemplo, morando na Europa,
os italianos, com o exército italiano, tá certo? Fazendo a maior varredura de todos da Brigada Vermelha. Tá certo? Que foram todos aniquilados lá dentro da Europa. Eu preciso ir para um intervalo. Então, quer dizer, essa é uma realidade. Há pouco tempo atrás, não tem tantos anos assim, e lá foi aplicado essa regra. Então, essa situação, o que nós temos que ter é uma coisa só. Se nós no Brasil não dermos conta de sair dessa polarização, dessa discussão que não levará mais a nada, e construirmos uma democracia sólida aqui dentro, nós vamos ficar com essas atitudes sempre. Então, a gente vai para o intervalo, não encerra o debate. Quem quiser continuar perguntando a respeito, está livre, mas eu preciso fazer uma pausa. A gente volta já já com Roda Viva com o governador Ronaldo Caiado. A TV oficial do Goianão, de 2020 até agora, passou por uma verdadeira revolução. Aumentamos a programação diária de 45 minutos para mais de 12 horas. Fortalecemos o jornalismo e ampliamos a parceria com a TV Cultura. Quando chegamos à TV Brasil Central, tínhamos apenas um estúdio funcionando de forma amadora, e o cenário não tinha sido nem pago pelo governo anterior. Hoje são 10 e vem mais. Será entregue um novo estúdio dentro da Assembleia Legislativa em parceria com a TV Assembleia. Reorganizamos todos os ambientes da Agência Brasil Central, profissionalizando cada um deles e facilitando a comunicação diária das equipes. A Brasil Central ficou gigante e recebeu mais um espaço físico. A gestão da agência agora fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E o novo espaço está mais moderno e ficou lindo. Levamos para o prédio 2 estúdios que ficaram incríveis. Com a força do nosso campeonato goiano, transmitimos dezenas de jogos. Tanto no aplicativo TBC Flix, quanto também no nosso YouTube. Quando essa atual gestão assumiu, eram 19 mil inscritos. Agora já somos mais de 500 mil. E no Instagram? Você já segue o @TV Brasil Central? Ainda não? É esse aqui, ó, com o ícone verde. Passamos a marca de 100 mil seguidores. Em 2024, já digitalizamos 18 cidades. E neste ano, chegaremos com o sinal digital em mais 20 cidades. Também estaremos na parabólica digital para todo o Brasil, tornando a TBC a primeira emissora regional com alcance em todo o território nacional. A Agência Brasil Central conquistou uma nova rádio FM através da migração das rádios AM. Esta causa já estava perdida por desinteresse do passado e se tornou uma realidade na gestão do governador Ronaldo Caiado, que é o governador mais parceiro da história da Brasil Central. Leiteira nesse país. Quando nós vimos denunciando esse problema da carne, qual é que foi a atitude do governo? Uma atitude emocional, ainda dizendo que está cortado todo o crédito para a pecuária nesse país. Ora, meu senhor, não é por aí que se resolve o problema. É se estimulando, é aumentando subsídios e é fazendo uma política condizente que realmente nós vamos poder suprir as necessidades desse país. Numa economia de livre mercado, livre iniciativa. Essas foram imagens do Roda Viva de 1986, a que o governador se referiu. Ele foi o segundo entrevistado da história do Roda Viva, logo depois do então ministro Paulo Brossard. E a gente viu aí o senhor defendendo já o setor agrário, o senhor era dirigente da UDR nessa época. Eu queria entender qual é esse posicionamento político do agronegócio tão refratário assim ao governo Lula, porque os números mostram que a pecuária e a agricultura prosperaram nos mandatos do Lula, tanto antes como agora. O Plano Safra do ano passado foi um recorde de subsídios, como o senhor defendia aí nessa entrevista. A que o senhor atribui essa completa dissociação que existe hoje entre o agro
e o governo? Vera, como é que você pode, em 2025, num setor que hoje é o responsável pela maior parte da geração de emprego, responsável pela balança comercial superavitária, é responsável por único setor na economia no mundo que é competitivo. Único. Você tem também... Em que o Brasil é competitivo, o senhor diz. Exato. Uhum. O único que disputa com o mundo hoje é só a agropecuária. Tá certo? Aí, não, tudo bem, tem a construção de aviões também e tal, que tem também uma tecnologia própria. Mas vamos sair disso aí. É o setor rural. É o único. E que cresce. Quando eu disse isso aí, nós produzimos 60 milhões de toneladas de grãos. Nós hoje produzimos 330 milhões de toneladas de grãos. Como é que você pode imaginar que uma classe como essa pode ter alguma ligação com o PT e com o presidente Lula, sendo que ele enaltece o MST e recebe o MST como autoridade, compõe comitiva do presidente da República, um movimento que, durante a vida toda, só fez pregar a desordem, a invasão, o crime, o sequestro, tá certo? Em propriedades privadas. Mas por que lá atrás se davam bem? Ainda em 2025. Você vê que isso aí já não existia mais, ninguém mais discutia esse assunto, tá certo? Desde finalizado o mandato aí de Lula, esse negócio não existia mais. Agora vem renascendo tudo isso para quê? Para mais uma vez criar esse processo de ebulição no único segmento que é a sustentação do país. Então, como é que você vai querer que um setor que está produzindo vai querer conviver com quem que é exatamente ali invadir e depredar? Mas e os números? Os números não são bons? É isso que eu queria discutir em cima dos números. Não são bons os números Os números são bons por conta do setor. Plano Safra. Não, mas se você vê hoje, tá certo? O que você tem, tá certo? De crédito hoje rural e o preço que está, hoje, o percentual de equalização da taxa de juros hoje, ela é bem menor do que foram em anos anteriores. Hoje para você ter uma média propriedade rural, você vai ter um empréstimo aí em torno de mais ou menos 18%. Ora, o setor suporta isso por quê? Por um motivo só. Porque nós temos hoje a maior produtividade. Mas essa produtividade não tem nada a ver com o governo do PT, não. Essa produtividade foi a pesquisa, quando nós tínhamos aqui, tá certo? Uma capacidade de sair de um país que importava tudo, para hoje nós sermos os maiores importadores do mundo. Governador, a pretexto de garantir a segurança dos produtores rurais, o governo Bolsonaro afrouxou as regras e acabou favorecendo a armamentação da população, né, com os CACs e outras modalidades. Essas armas, em boa medida, foram drenadas para o crime organizado. Não procede. São investigações da Polícia Federal. Certo. E o senhor diz justamente que o crime organizado hoje é o principal desafio dos governantes do país. O senhor repetiria essa política armamentista do governo Bolsonaro? Não procede, Thaís. Me desculpa, mas não procede. Tá certo? O CAC não quer dizer isso. Tá certo? O CAC tem toda uma fiscalização por parte do Exército Brasileiro. Que abriu mão, inclusive está passando para a Polícia Federal. Sobre armas. Pelo número de armas que foi distribuída, comprada e vendida, o Exército abriu mão dessa fiscalização e está tentando transferir para a Polícia Federal. E o que a Polícia Federal investiga é que boa parte dessas armas foi parar no crime organizado. Você sabe por que está transferindo para a Polícia Federal? Para matar a Polícia Federal. Esse é o golpe do Lula. Esse golpe está aí nessa PEC. Você sabe quantos mil CAC tem no Brasil hoje? Quase 1 milhão. Você acha que isso faz sentido? Ele pegou a parte administrativa do CAC, que é do Exército, e falou, agora vou botar na mão da Polícia Federal. Sabe quantos delegados eu tenho em Goiás, da Polícia Federal? 57. A hora que a facção faz toda a operação, não tem um delegado federal para se ocupar do crime. Ele está inviabilizando a Polícia Federal. Se eu tenho 57 delegados, eu vou botar ele para fazer registro de CAC. Mas o Exército tem como fazer essa fiscalização, governador? Eu vou transferir aquilo que está sendo levantado pela inteligência de todos os órgãos do governo juntos. A minha inteligência é dentro da sala da Polícia Federal em Goiás.
com o policial da PM, da Penal, Polícia Penal e da Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, é dentro de um andar na Polícia Federal em Goiás. Você acha que, ao invés da Polícia Federal estar atuando naquilo que é responsabilidade dela, vai estar fazendo registro de CAC? Ué, e o Exército vai fazer isso? Lógico que o Exército faz. Isso é função do Exército. Por quê? Mas é porque eles têm toda essa estrutura de poder fazer essa parte administrativa de controle. Agora, você pega uma Polícia Federal que não tem ninguém, você está exatamente tirando aquilo que é a função da Polícia Federal, tá certo? Que é combater narcotráfico, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Isso é crime federal. Então ele está anulando a Polícia Federal e dizendo agora qualquer problema que tenha de um crime ligado ao narcotráfico, eu vou transferir para a Polícia Federal. Mas então você está transferindo CAC, você está transferindo crimes também. E você tem um aparato mínimo de policiais federais. Eu estou dizendo no meu estado, tem 57, o que equivale 57 delegados da Polícia Federal no estado como o Brasil. As próprias Forças Armadas informaram que não tinham efetivo para fazer a fiscalização dessas armas. E por isso ficou decidido, em comum acordo com o Ministério da Justiça, que essa atribuição passaria a ser da Polícia Federal. Portanto, a própria Força Armada alegou. Mas, Thaís, esse é um acordo. Esse é um acordo no Ministério da Justiça. É exatamente para dar folga para as facções. Esse bloco é mais curto, vamos girar? Thaís, acorda. Ó, você tem a reforma tributária concentrando poder na União. Você tem a PEC da Segurança Pública concentrando poder no Ministério da Justiça, prevalecendo sobre as polícias dos estados, onde eu pago e o ministro da Justiça vai querer dizer quais são as regras gerais de segurança pública no meu estado. Então, isso tudo é concentração de poder. E as pessoas estão achando que não. Polícia Federal, ela, cada dia que passa, ela tem quadros menor. Para você ter uma ideia, no governo anterior, a Polícia Federal tinha um membro dentro do COAF que fazia relatórios financeiros dentro da COAF. Tinha uma autoridade da Polícia Federal. Começou o governo Lula, eles tiraram ele. Não tem mais. O governo Lula não abre o COAF para nós. Falo para nós, para a inteligência das polícias. Como é que você levanta uma facção criminosa? Vamos mudar de assunto, senão a gente não sai. Esse bloco é mais curto. Diga, eles cancelaram isso e jogaram a responsabilidade na Polícia Federal para ficar cadastrando o CAC. Certo. Você já pensou uma vez? Governador, vamos falar de meio ambiente, por favor. O senhor considera que essa flexibilização ambiental que propõe o PL, né, do licenciamento, alguns europeus dizem que é um subsídio disfarçado. O senhor criticou, inclusive, exigências do acordo União Europeia com o Mercosul. Mas essa flexibilização proposta no projeto de lei não inviabilizaria outros acordos internacionais? Débora, cá para nós. Você acredita realmente nesse argumento da Europa? Quero saber se o senhor assim, acredita. só para nós, eu estou falando assim, não é uma conversa assim, não estou interpelando você de maneira nenhuma, mas cá para nós aqui, nós estamos conversando aqui, tá certo? Num debate nacional. Quer dizer, nós que conhecemos a Europa, o cidadão não tem 1 metro de floresta primitiva. Nem 1 metro de floresta primitiva. Eu chego na Europa, quero... mas eu tenho aqui uma oliveira que eu tenho um DNA dela que tem 500 anos. Me mostraram uma oliveira. Então, presta atenção. Você viu o Lula implorando para o Macron? Eles não vão dar, porque não existe ninguém mais protecionista, tá certo, do que o europeu com o seu setor. Eles não têm capacidade de disputar conosco. Acabou. Eles produzem 1 safra por ano, nós produzimos 3 safras por ano, Débora. Nós estamos 1000 anos na frente deles, da Europa. Eles têm que achar algum subterfúgio para dizer, então tudo bem, vamos implantar o Código Florestal Brasileiro aqui na França? Pelo amor de Deus. Não, então vamos aprovar o pousio. Débora, pousio é o seguinte, você abre mão de plantar num pedaço da sua terra por 2 anos.
aprovaram isso lá na Europa. Quase derrubaram o Champs-Élysées. Revogaram isso em 2 minutos. Não é nem área para ser lá plantado e recuperado em mata, não. De pousio, por exemplo, não, isso aqui, essa área aqui, você deixa 2 anos só, sem plantar nela. Ocuparam o Champs-Élysées, derrubaram a decisão, a sede de Bruxelas, em 2 minutos. Então, essa tese, nós, ninguém como nós, temos preservação dos nossos biomas. Tá certo? Isso não pode ser. Tá certo? Isso não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O que nós fizemos é ciência. Em Goiás, eu sou o estado com menor desmatamento. Eu sou o único estado no país que pago por serviço ambiental, coisa que a lei existe federal. O governo federal nunca pagou 1 centavo. O Ronaldo Caiado paga em Goiás. Se você deixar a sua propriedade lá sem desmatar, a área que você pode desmatar, eu lhe pago R$ 490 por hectare. Se tiver uma nascente de água, eu te pago R$ 680 hectare por ano. Todo ano eu lhe pago serviço ambiental. O Cerrado não está a salvo, né, governador? O Cerrado não está a salvo, né? Não, o Cerrado está salvo, sim, porque todo ele está preservado, o que a lei determina dos 20%. Mais aquilo que é a região de áreas de preservação permanente, que são nas nascentes e beira de rios. Está preservado, sim, senhora. Governador. E é o único país no mundo que deixa o seu patrimônio 20%. Certo? Pegar o lote, cidadão urbano, aqui em São Paulo, 20% do seu lote será para fazer um reflorestamento. O produtor rural não ganha nada e 20% do patrimônio dele é bloqueado. Na Amazônia, 80% dele. Agora eu queria que você me perguntasse o seguinte. Agora você está vendo aí a notícia. Muitos desmatamentos e foco de incêndios na Amazônia. Quem está fazendo? Quem? PCC e Comando Vermelho tomaram conta da Amazônia na totalidade. Comanda os garimpos, comanda todo o contrabando de madeira. Eles são os donos daquela região toda. Um funcionário da FUNAI para entrar lá tem que pedir autorização para o Comando Vermelho e para o PCC para entrar, hoje. 100% das derrubadas hoje é para contrabando de madeira, tudo das facções criminosas. As do México estão lá também e da Venezuela também estão lá. E, de repente, o Brasil não fala nada, acabou o assunto da Amazônia brasileira. Não acabou, está toda hora nos jornais. Não tem mais, agora cadê o produtor? O produtor rural já foi expulso de lá, não tem produtor rural lá não. Ela só tem PCC e Comando Vermelho, só isso. E o cidadão fica falando poesia. Ah, agora porque anistia, agora porque não sei o quê e tal. Sabe, fazendo cara de paisagem num país que está... O território brasileiro, cadê a soberania brasileira? Onde é que está? Uma colega sua, há pouco dia eu fui entrevistado aqui num jornal, aqui em São Paulo. Cheguei lá, Vera, para ser entrevistado. Olha, governador, espera um pouco, porque a repórter não vai poder vir. Eu vou arrumar um outro repórter para entrevistar o senhor, porque ela vinha de bicicleta, aí roubaram a bicicleta dela, roubaram o celular, notebook dela, roubaram o celular dela e ela foi para a delegacia. Aí um colega seu do lado virou para a roda e falou assim, poxa, mas ela também deu moleza. Veja como é que está ficando a cabeça do brasileiro. A repórter tem o direito de andar onde ela quiser. Você anda em Goiânia, minha filha, do jeito que você quiser. Você anda 2 horas da madrugada, 4, 5 da manhã. Peraí que a gente já está derivando para vários assuntos. De celular aqui, anda em qualquer lugar, no estado de Goiás, o setor rural, o setor urbano, aonde você quiser, você anda com tudo que você tem, como você está aí, ninguém vai lhe admoestar. Então tem que falar com o Tarcísio, com Então, essa é a diferença. De repente, a população está dizendo, mas ela deu moleza. Então, quer dizer que ela tem que sair num carro blindado para ir até ao jornal. Não sei? Eu preciso sair, não de carro blindado, mas sair para o intervalo. A gente volta já já com o governador Ronaldo Caiado. Esse período é muito curto. É muito curto, esse bloco é curto. Roda. A TV oficial do Goianão, de 2020 até agora, passou por uma verdadeira revolução.
Aumentamos a programação diária de 45 minutos para mais de 12 horas. Fortalecemos o jornalismo e ampliamos a parceria com a TV Cultura. Quando chegamos à TV Brasil Central, tínhamos apenas um estúdio funcionando de forma amadora, e o cenário não tinha sido nem pago pelo governo anterior. Hoje são 10. E vem mais. Será entregue um novo estúdio dentro da Assembleia Legislativa em parceria com a TV Assembleia. Reorganizamos todos os ambientes da Agência Brasil Central, profissionalizando cada um deles e facilitando a comunicação diária das equipes. A Brasil Central ficou gigante e recebeu mais um espaço físico. A gestão da agência agora fica no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E o novo espaço está mais moderno e ficou lindo. Levamos para o prédio 2 estúdios que ficaram incríveis. Com a força do nosso campeonato goiano, transmitimos dezenas de jogos. Tanto no aplicativo TBC Flix, quanto também no nosso YouTube. Quando essa atual gestão assumiu, eram 19 mil inscritos. Agora já somos mais de 500 mil. E no Instagram, você já segue o @TV Brasil Central? Ainda não? É esse aqui, ó, com o ícone verde. Passamos a marca de 100 mil seguidores. Em 2024, já digitalizamos 18 cidades. E neste ano, chegaremos com o sinal digital em mais 20 cidades. Também estaremos na parabólica digital para todo o Brasil, tornando a TBC a primeira emissora regional com alcance em todo o território nacional. A Agência Brasil Central conquistou uma nova rádio FM através da migração das rádios AM. Esta causa já estava perdida por desinteresse do passado e se tornou uma realidade na gestão do governador Ronaldo Caiado, que é o governador mais parceiro da história da Brasil Central. Roda de Viva está de volta. Quem pergunta agora ao governador Caiado é o Eduardo Scolesi. Governador, queria entrar no tema de diversidade e regra eleitoral. Os partidos políticos e o Congresso têm trabalhado para reduzir as regras de cotas, tanto de reserva de vaga e de financiamento de campanha, para tentar aumentar o número de mulheres e negros na política. Qual a opinião do senhor sobre isso? Você sabe que eu lutei muito e fui relator da reforma política no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E me dediquei muito a esse estudo, porque é uma das reformas que eu acredito nela. E hoje eu vejo que nós estamos caminhando para um processo que nós vamos evoluir, certo? Eu acho que nós vamos ter duas condições conjugadas hoje. Nós vamos ter uma condição que vai ser o voto regional, certo? E você vai ter também o voto com força dos partidos em lista. A conjugação desses dois pontos. Eu acho que vai ser o momento onde você vai ter a verdadeira representatividade da mulher ou das pessoas que você queira embutir. Porque na lista do partido, você dá condições para que você possa fazer exatamente isso. Você pega a Suécia, por exemplo, você vai ver lá que tem uma ampla maioria de mulheres, que são bem avaliadas e, como tal, elas estão no topo da lista dos partidos. Então, isto aí é uma reforma que não é na obrigatoriedade, mas é na competência de você poder ter algo que seja, tá certo, um sistema que cada vez mais produza essa capacidade. Goiás, por exemplo, tem 17 deputados federais, 7 são mulheres. Então, você vê, das minhas secretárias de governo, as pastas mais importantes são ocupadas pelas mulheres. Certo? Mas sem nenhuma discriminação a quem quer que seja. A presença da mulher hoje é algo impressionante hoje. Na minha área da medicina hoje, no vestibular, hoje elas são maioria. Tá certo? Em todas as áreas da administração, da economia, você está vendo um crescimento enorme nisso. Isso, elas estão se impondo no mercado. Isso, eu acredito, que isso será muito bem amanhã colocado como sendo uma grande mudança aqui do processo eleitoral no país, para que possa dar espaço
e que a regionalização dos votos também possam dar mais solidez, tá certo? Àquelas pessoas que acham que a cada eleição pode estar migrando de compra de colégios eleitorais. Então você vai exigir... O distrital, né? Hã? Distrital. Distrital, distrital. Esse distrito aqui, ele faz impor a você maior limitação na sua área de concorrer e você vai ser melhor avaliado pelos seus eleitores. A outra metade você faz em voto em lista, que aí você daria também a sobrevivência dos partidos pelas pessoas que têm melhor representatividade. Governador, como é que o senhor avalia o trabalho do ministro Fernando Haddad? Como o senhor avalia o trabalho do ministro Fernando Haddad? Que soluções econômicas o senhor tem estudado para o Brasil? Se estuda, por exemplo, desvincular a aposentadoria do salário mínimo, rever programas como o Bolsa Família? Bom, o problema do Fernando Haddad é que eu não sei mais quem é que é o ministro, se é ele, se é a Gleisi Hoffmann. Quer dizer, aí você me perguntava por que a dificuldade, às vezes, de você poder acreditar no governo do PT. A pessoa que coloca a Gleisi Hoffmann, Vera, cá para nós dois, né? Já estamos mais vida nessa política. Tá certo? Me chamou de velha na cara dele. Estou dizendo que nós temos mais experiência, Vera. Estou dizendo que nós conhecemos bem a Gleisi Hoffmann. Quando um presidente chama a Gleisi Hoffmann para ser a ministra da interlocução política, não quer governar o país. Bom, mas os líderes Não, o maior opositor ao Haddad era a Gleisi. Mas os líderes da Câmara e do Senado falam que a relação melhorou depois que ela tomou posse. Ela o quê? Os líderes na Câmara e no Senado dizem que a relação com o governo melhorou depois que a Gleisi tomou posse, inclusive o próprio líder do PL, partido do Bolsonaro. Bom, olha, eu posso te dizer, Thaís, eu convivi com ela na Câmara e no Senado, tá certo? Ela nunca foi conciliadora, hora alguma, tá certo? Jamais ela foi conciliadora. Ela, pelo contrário, ela não sabe conviver em grupo. Ou a vontade dela prevalece, ou ela explode a base do governo dela. Você vê que eles não conseguiram votações expressivas. Ela foi líder do governo. Líder do governo, você pacifica o Congresso Nacional. Você pacifica a sua bancada. Você amplia suas articulações nas votações. Ela nunca conseguiu construir isso. Ela estava na casa, ela era líder do governo, ela fomentava a discórdia. Ela foi a pessoa que desmoralizou o Haddad logo no começo. Tá certo? Mas eu entendi que a Bianca pediu uma avaliação do Haddad. O senhor está fazendo uma avaliação da Gleisi. Como? Ela pediu uma avaliação do Haddad, o senhor está fazendo uma... Sim, mas eu estou falando que o Haddad, ele sofreu, não tem nada que seja mais grave, tá certo, do que o tiro dentro da própria trincheira. Tá certo? O tiro amigo é o que desmonta a pessoa. Tá certo? É o que desestabiliza uma pessoa. A tal ponto que você viu que o ministro do Transporte é que estava falando sobre o IOF. Agora não sei qual é que ele colocou para falar sobre o LCA e o LCI. Tá certo? Agora eu não sei. Então, nem esse respeito estão tendo por ele. Agora, o IOF, não, quem vai tratar o IOF agora é o ministro do Transporte. Agora, quem vai do LCA e do LCI, quem vai ser? Agora, não sei qual foi o que foi escalado para falar. Era ele que estava falando. O ministro do... Foi o próprio ministro Haddad. Ontem foi. Tá não, mas deixa eu só lhe completar para a Bianca, porque ela perguntou suas propostas para a economia e o senhor não falou nada. Vou discutir com você, Bianca. Então, a situação do Haddad, você não sabe o que ele vai fazer. Você não tem noção. Aí ele disse para você o seguinte, olha, eu vou cortar 10%, que é a proposta dele, não é isso? De todas as renúncias fiscais. Certo? 10%. Mas aí eu pedi ao meu assessor que ele elencasse quantos tem de renúncia fiscal. Lá parece que 65 áreas. Ele não diz qual, mas disse que vai cortar 10%. Então, você mesmo colocou aí algumas delas. E quais serão as suas propostas nessa área? A minha proposta é exatamente cortar 1% daquilo que é a proporção da dívida PIB. 1% ao ano. Exatamente essa é a minha proposta. Não vai ser arcabouço, não vai ser teto de gasto. Certo? O que eu vou cortar, com muita clareza, é o seguinte: todo ano eu garanto entregar um corte de 1% sobre o percentual da dívida PIB. Mas onde? Vai cortar onde? Essa é
este é o meu compromisso nessa área, 1%, e entregar. E na hora que eu entregar isso aí, o mercado vai saber que existe aquilo que é possível fazer, porque eu fiz no governo. Peguei um Estado quebrado, sucateado, bloqueado no Tesouro. Hoje eu tenho um Estado, tá certo? Totalmente dentro das regras do equilíbrio fiscal e com dinheiro em caixa. Quem vai fazer isso, o que eu estou dizendo é 1% da dívida PIB, tá certo? Que o governo Lula já aumentou em 4,3% a dívida PIB em 2 anos e 6 meses. A previsão é que ele chegue a 82% da dívida PIB no final do mandato dele. Então veja bem a escala de endividamento do país. O gasto público hoje do governo, 41% do gasto público hoje é taxa de juros e parcelas. 41% do que se gasta em toda a arrecadação. E o Brasil bateu recorde esse ano em arrecadação. Diga, Yuri, que a gente só tem mais 3 minutos. 32,7% foi cobrado da população brasileira. O maior percentual só vai ser maior quando colocarem o IVA, aí vai ultrapassar os 32%. Tá certo? Hoje, ele já achaca o brasileiro, já enfia a mão no bolso brasileiro em 32,7% daquilo, tudo que é o PIB nacional. Governador, bem, essa é rápida para a gente não estourar o tempo aqui do bloco. Quem que vai ser o seu ministro da Fazenda para fazer isso que o senhor está falando? Eu não posso contar aí hoje. Por que não? Ninguém está vendo, só entre nós. Pelo amor de Deus, eu vou escalar meu time para você antes. Mas é um. Não, posso, isso é uma peça-chave, isso é fundamental. Mas o senhor já tem esse nome? Não vai contar, mas já tem esse nome? Lógico que eu tenho, tá certo? Mas eu não posso. Isso é uma coisa que sabe como é que essas pessoas querem reserva, as pessoas querem tranquilidade para poder trabalhar. As pessoas não podem, tá certo, ficar expostas assim, afinal de contas, tem uma vida, são pessoas renomadas em suas áreas. Mas na campanha, então, muitas vezes, isso tem sido necessário para justamente definir o apoio de setores importantes da economia. Alguns candidatos fazem isso, de antecipar alguns ministros como uma maneira de sinalizar para onde vão. O senhor acredita que lá na frente o senhor pode vir a falar? Mas esse pessoal conhece o Ronaldo Caiado, sabe que eu sou cumpridor de palavra e sabe que eu governarei com muito equilíbrio, tá certo? E com muita condição como eu governo o meu Estado, tá certo? Com muita seriedade, palavra dada, compromisso, e também me assessorando no que tem de melhor. Ou seja, meus secretários, eles têm que ser muito melhor do que eu nas áreas deles. Eu os sabatino. Se eles não souberem trazer a tarefa de casa, eles não têm porque estar no meu governo. Tá certo? Então, o meu governo, ele é feito por pessoas técnicas. Quem faz a política é o Ronaldo Caiado. A gente vai fazer, então, o nosso último intervalo. Volta para o último bloco para fechar esse programa com todos os assuntos bem palpitantes que ele trouxe. Não sai daí. O impossível é possível. Brasil Central, no Oscar Niemeyer. Brasil Central, um golaço para todos os goianos. Chegamos até aqui porque nosso time é campeão. No passado, um único estúdio funcionando. Hoje, são 10 novos estúdios. Multimídia, rádio e TV. No passado, apenas 45 minutos de programação local. Hoje, são mais de 12 horas diárias de programação produzidas em Goiás. No passado, perda de outorgas de estações repetidoras da TV Brasil Central. Hoje, aumentamos a área de cobertura. E em breve, estará no ar o sinal na parabólica digital, disponível em todo o Brasil. No passado, YouTube tinha apenas 19 mil inscritos e pouca repercussão. Hoje, o jornalismo de credibilidade da Brasil Central foi reconhecido pelo público e contamos com 470 mil inscritos, além de termos alcançado a histórica marca de 60 milhões de visualizações. No passado, escândalos, investigações, calotes e problemas agravados por gestões desastrosas.
Hoje, a Brasil Central saiu da UTI para ser titular de um time campeão. Goiás agora é o melhor estado do Brasil. Jornalismo com credibilidade. Maior espaço para a cultura goiana. Jornalismo esportivo forte. Governo de Goiás. TV Brasil Central. Somos os maiores parceiros dos times goianos. 2023, o ano da virada. 2024, o ano do crescimento. E 2025, o melhor campeonato goiano da história na TV Brasil Central. A emissora que mais cresce, porque tem audiência e tem credibilidade. Gestão, honestidade e trabalho. Aqui é Goiás, o melhor estado do Brasil. Estamos de volta, parece que é o último bloco do Roda Viva com o governador Ronaldo Caiado. Governador, a gente sabe como funcionam os partidos no Brasil. A gente falou aqui ao longo do programa de um partido que está no governo, mas que tem essas divergências todas locais, com a contingência ainda maior de que é uma fusão de pelo menos 3 partidos nos últimos anos. Que garantia o senhor tem de que essa sigla, assim, tão dividida e tão dominada por caciques regionais, vai lhe dar a legenda para ser candidato a presidente? E mais, se lhe negar essa legenda, o senhor muda de partido? Bom, antes de entrar no si... Não, o si é importante. Antes de entrar no si, vamos chegar naquilo que é a realidade. Qual é a realidade? Eu tenho que fazer minha parte que eu estou fazendo, tá certo? Eu estou andando no Brasil, estou debatendo, estou discutindo... Estou em todas as áreas, mostrar exatamente o que eu entendo. E junto a isso, se você notar a última pesquisa da Quest, você vai ver que o Ronaldo Caiado saiu de 23 e foi parar em 33 já, certo? Então, você vê que eu saí daquela condição que estava lá, 23%, e já estou em 33%. Então, a curva minha está uma maravilha. Em que cenário isso? Hã? Em que cenário isso? No segundo turno. Segundo turno, isso? Segundo turno. Caiado e Lula. Então você já vê lá, 33%, eu já indo assim e o Lula assim, ó. Tá certo? Então, essa é uma realidade. Ora, se eu caminho, por que vocês perguntaram, por que você saiu com tanta antecedência? Por causa disso. Não, agora Exatamente. eu perguntei outra coisa, que garantiu o senhor tem do partido... Quando é que vai ser a decisão partidária? 16 de julho de 2026. Tá certo? Então, nós temos mais de um ano ainda pela frente. E aí não vai mais dar para o senhor mudar de partido. Eu quero saber que momento o senhor vai tomar essa decisão. Mas você está falando no dia 4 de abril de 2026. Isso. Nós ainda estamos ainda no meio de junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. O senhor já falou que o senhor vai fazer em 1º de janeiro de 27. 26 é antes de 27, governador. Para ter 27, precisa ter 26. É aquele negócio. Você não pode suprimir etapa, certo? A vida política é como em todo lugar, são degraus. Se você ficar pensando hoje quem vai ser seu vice, ou se você vai conseguir crescer, qual é que vai ser seu adversário, aí pronto, aí você começa a entrar no si não tem garantia, você não é objetivo, você tem que ser objetivo. Agora, objetivo é o quê? Ganhar. Mas, governador, nessa pesquisa que o senhor citou, o senhor está na lanterna junto com o Zema, num cenário com 8 nomes, sendo que 3 já são pré-candidatos. Aí a federação diz que não vai apoiar porque o senhor não se viabiliza. E o senhor faz o quê? Mas o si... Deixa eu chegar lá. Eu não vou fazer. Se eu ficar aí, eu não vou priorizar as coisas, tá certo? Se
quem sabe, talvez vai ser candidato a vice. Eu nunca vi ninguém se candidatar a vice, você já viu? Mas o senhor mudaria de partido ou tentaria outro cargo? O senhor mudaria de partido ou tentaria outro cargo? Pô, mas como é que eu vou antecipar uma decisão dessa se eu estou crescendo de uma maneira assim de 23 para 36 pontos percentuais? 33, agora o senhor já cresceu 3 pontos mais. Tem uma diferença, né, de 10 pontos percentuais. Em 5 meses eu estou crescendo desse tanto? Aqui em 5 segundos o senhor cresceu 3 pontos. O senhor tinha falado 33, já foi para 36. Governador, se o senhor, um cenário possível, está falando de pesquisa agora, candidato Lula na reeleição e a direita fragmentada com várias candidaturas. Ótimo. Uma possibilidade é o senhor candidato e alguém indicado pelo Bolsonaro. Pode ser o Eduardo, o Flávio ou a Michele. Sim. Como o senhor vai fazer campanha contra esse candidato? Qual a diferença do Caiado com alguém da família Bolsonaro? Não vou fazer contrário contra ninguém. Eu nunca fui candidato contra os outros. Mas um tem que chegar no segundo turno. Não, eu vou ser candidato contra o Lula. Então, mas pensa... Porque, não, veja bem, esse colega, eu tenho 40 anos de vida pública. 40 anos. Você nunca me viu envolvido em bandalheira, em corrupção, em negociata, em propina. Eu faço política com espírito público. Agora, com coragem pessoal. Eu tenho. Mas vai ser uma corrida, pessoal. Vai ser uma corrida para chegar no segundo turno. Eu vou me colocar como candidato. Eu tenho as credenciais. Tá certo? Eu disse aqui, eu nunca fui candidato de barra de saia, tá certo? Eu fiz vestibular no Maracanã, tá certo? No sol quente, na arquibancada, competindo com 5 mil, tá certo? A vida minha foi para o concurso público. Então, eu não sou candidato contra ninguém. O Bolsonaro, eu disse no início do debate, ele tem condição de lançar o candidato dele. Tá certo? Nós, como governadores, estamos vencendo nosso segundo mandato, temos direito de sermos candidatos, tá certo? Cada um tem direito, não tem essa coisa aí de, então quer dizer que você sair candidato, você tem que pedir bênção para A, para B, para C? Não, você tem que defender o que você acredita, o que você é. Eu sou isso, não vou votar nele, tudo bem. Eu resolvo a vida, eu conheço os dois lados da moeda, eu já ganhei, já perdi. Governador. Agora, a vida, você tem que ter condições de poder disputar com conteúdo, com credibilidade moral, para falar que você não é preposto de ninguém, que você não é porta-voz de terceiros, tá certo? Essa é a realidade. Goiás, que é o estado que o senhor governa pelo segundo mandato, é o terceiro estado com maior número de mortes causadas pela polícia. E os estudiosos já têm um consenso na literatura mundial que uma das melhores maneiras de combater a letalidade policial é a câmera na farda do policial em operação. O senhor já se disse veementemente contrário a essa medida com o seguinte argumento: a população do estado de Goiás se sente segura, ela diz isso nas pesquisas. Se está funcionando, por que eu vou mexer? Eu queria entender se o que o senhor está querendo dizer basicamente é a polícia está funcionando, matando ou não matando, está funcionando, eu não preciso mexer com isso. É esse o raciocínio. Raciocínio bem. O que a Folha de São Paulo deu agora? Goiás conseguiu, nesses últimos anos, chegar a mais de 50% de diminuição da taxa. No último ano, 33%. Então, não estou falando um achismo. Estou dizendo para você a pesquisa da Folha de São Paulo. Você pode buscar aí. Então, não tem essa tese que você levantou. Então, não existe. Eu não levantei uma tese. Não, exatamente, não. A tese, porque a pesquisa da Folha de São Paulo mostra o contrário. Redução do quê? Da letalidade policial? Peraí, mas deixa eu só completar isso aqui. Deixa eu mostrar a você o quanto é importante. Só para você ter uma ideia do que você está dizendo. Quando eu cheguei ao governo, eu tinha 1.073 jovens no sócio-educativo. 1.076, guarda bem esse número. Tá bom? 650 presos, os outros 300 e tantos esperando vaga no sócio-educativo. Tudo na prática do crime. Instalei a melhor polícia do Brasil. Eu tenho 1.000 homens na inteligência. Temos os batalhões os mais preparados para todas as ocasiões. Roubo de carro, roubo de banco. Nunca teve roubo de banco, nunca teve sequestro, nunca teve novo cangaço, nunca teve invasão de terra. Não tem nada no estado de Goiás, tá certo? Agora, presta atenção, o que é o reflexo disso?
Olha bem, eu tenho o IDEB, que é o primeiro do Brasil. Eu sou a melhor educação do país, que eu sou. Os jovens chegavam no colégio antigamente e diziam, eu sou faccionado, status. Eu sou faccionado. Matavam professores e professoras no entorno de Brasília. A cidade de Valparaíso era a cidade mais violenta do Brasil. Você está entrando na cidade, um outdoor na entrada. Vai lá hoje, você anda a hora que você quiser, dia, noite, onde você quiser. Come em qualquer restaurante, abre, vai para qualquer barzinho às 4 horas da manhã. Agora, deixa eu te dar um dado maior, para vocês saberem, que é importante para vocês saberem. Sabe quantas pessoas, jovens, hoje eu tenho no socioeducativo? 178. Então, Thaís, quando você põe segurança pública... A letalidade policial se justifica com esses índices. Quando você põe segurança pública, tá certo? Você causa uma tranquilidade, não tem espaço para o crime. Ninguém vai reverenciar o crime. Ninguém vai estar subordinado ao crime. Você está vendo as pessoas hoje se vangloriarem. Eu sou batizado pelo Comando Vermelho. Eu sou cobatizado pelo PCC. Isto aí é que está destruindo o país, minha filha. Não é... Agora você vai botar a câmera para depois você, lá no estúdiozinho bonito, calmo, tranquilo, no ar-condicionado, aí você vai botar a câmera, como é que foi o enfrentamento com o bandido. Ele com a arma .50, que nem a polícia tem, e você enfrentando ele no habitat dele. Não, mas você não falou para ele mãos ao alto? Você não falou para ele que tudo e qualquer fato que ele falasse seria contra ele no momento de ser julgado? Ora, isso é historinha. Tá certo? Isso é história. Tá certo? Ou você tem um Estado e a sua força de segurança é capaz de dar segurança para a população, ou senão vocês vão ver esse Brasil ser venezuelado rápido. Eu fui, tá certo, a Venezuela com 8 senadores. Descemos em Caracas, tá certo? Para visitar Leopoldo Lopes. Andamos 1 quilômetro. Fomos sequestrados, eu e mais 8 senadores da República, ação com missão federal, do governo federal. Sequestrada a 1 quilômetro do aeroporto, e os coletivos cubanos, todos cercando a van e batendo na van com coronha de metralhadora e dizendo, seus imperialistas. E ficamos lá, de castigo, até nos levar de volta para o aeroporto. Não demos conta de ver Leopoldo Lopes e nos puseram dentro do avião e mandaram de volta para o Brasil. Mais 2 minutos. É isso que vai acontecer no Brasil. Tá certo? Não brinquem com isso. Governador. Vocês estão levando aí numa tese muito, tadinho, não sei o quê e tal. Tadinho, com o armamento que eles usam. Ninguém está falando tadinho, ela não falou tadinho, hoje. Não foi essa a pergunta, governador. A que ponto chegou essa complacência com o crime no Brasil? Não, complacência não, eu só perguntei se a letalidade policial é justificada pelos índices de segurança do Estado, governador. Não é possível, aconteceu um problema. O pobre coitado do policial hoje não tem coragem nem de ele chegar na casa dele. Última do programa. Governador, eu vou pedir só para o senhor ouvir. Então, só para entender, os governadores, seus colegas do mesmo campo político que adotam câmeras nas suas polícias, eles estão errados? Não estou dizendo, cada um julga como quiser. Agora, eu prometo a você, Yuri, que você chega em Goiás, você não precisa de carro blindado. Carro blindado em Goiás, eram 2 empresas, quebraram. Não dá para a gente comparar Goiás. 2 empresas quebraram. Não tem vigilância privada. Você tem as indústrias que mudaram para Goiás por causa da segurança pública de Goiás. E você tem a humilde mulher que vai fazer a feira 4 horas da manhã, que tinha tudo assaltado, e que ela fica em paz. Ela pega o ônibus, ninguém vai roubar o celular dela. Ela viaja no final de semana, ela tem a casa dela lá em paz. Ela pega o filho, vai passear na praça, falando no telefone celular e não tem nada. Lá em Goiás não tem espaço para bandido. Esse é o ponto final e acabou. É minha posição. Não tem. E quem manda sou eu. Eu sou o governador. Eu sou o comandante em chefe da minha polícia. Não tem espaço para bandido em Goiás. Não tem. Não se cria em Goiás. E se for presidente, será a mesma regra no país. Tá não admito bandido estar acima do Estado Democrático de Direito. Eu vejo vocês aqui, ninguém perguntaram pelas áreas todas que são ocupadas em territórios brasileiros pelas facções que o cidadão não entra dentro dela. Governador, e está certo isso? Não está certo. Certamente não está certo. Então, não está certo. Então, por que não está certo?
Porque o Estado tem de entrar em todo o território nacional, senão a gente tem uma anomia, chama-se assim anomia. que eu vou fazer. Aí você vai andar no Brasil inteiro, porque não vai ter esse negócio de falar, não, aqui é do comando A, aqui é do comando B, aqui é de milícia, aqui é não sei o quê. Não, aqui é território brasileiro e aqui vocês não mandam. Isso é invasão de soberania do país. E o senhor está invadindo a minha, que é de terminar o programa, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Esse programa você tem que ter uma hora mais, tem muito corte nele. Vou propor isso. Um programa em estilo cubano, 3 horas, Fidel Castro. Obrigada, governador, pela entrevista. Foi muito bom o programa. Obrigado. Foi uma boa discussão. É isso, o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço, além do governador Ronaldo Caiado, a essa bancada que conduziu a conversa comigo. Eduardo Scolese, Bianca Gomes, Débora Freitas, Yuri Pita, Thaís Bilenque e Luciano Veronese. Obrigada a você pela sua audiência a cada semana. Como costuma acontecer, a sucessão presidencial, vocês viram, já está no centro do debate político no Brasil, quase 1 ano e meio antes dela acontecer. O cenário está aberto, tanto à direita quanto à esquerda, porque nem mesmo a candidatura do presidente Lula à reeleição parece líquida e certa diante de uma crise de popularidade que ele enfrenta. Essa indefinição geral faz com que se multiplique o número de pré-candidatos e aumenta a importância das conversas de bastidores entre lideranças políticas e os principais partidos. O Roda Viva, como sempre, está atento desde já e vai trazer daqui até 2026 os principais atores dessa disputa. Você não perde nada por acompanhar. E a gente volta na próxima segunda-feira, como sempre, às 10 da noite. Eu espero você. Até lá.